Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Seja bem-vindo a esse espaço virtual. Todos aqueles que estão junto conosco são muito bem-vindos. Aliás, deixa eu aproveitar e perguntar para você, quem é você? Se você puder, nesse momento aí, colocar no chat aí do YouTube o seu nome, a cidade de onde você tem assistido a gente. Eu sei que tem algumas pessoas que todos os dias contam um pouquinho para a gente, mas daqueles em torno de 4, 5 mil pessoas que assistem todos os dias essa lição, a gente tem tido aí apenas umas 200, 300 pessoas que nos dão um retorno. Eu queria te pedir hoje para você dar esse retorno para a gente, para eu saber quem você é. Bom, hoje é terça-feira, dia 5 de outubro, e o tema que estudaremos na lição da Escola Sabatina é 1000 vezes mais numerosos. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é Deuteronômio, no capítulo 1, nós vamos ler os versos 6 a 9, que diz assim: Quando estávamos no Monte Sinai, o Senhor nosso Deus nos disse: Vocês já ficaram muito tempo nesse monte. É hora de levantar acampamento e seguir viagem. Vão à região montanhosa dos amorreus e a toda a região vizinha. O Vale do Jordão, a região montanhosa, as colinas do oeste, o Neguebe, as planícies costeiras, vão à terra dos cananeus e ao Líbano, e avancem até o grande rio Eufrates. Vejam, eu lhes dou toda essa terra. Entrem e tomem posse dela, pois é a terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e a todos seus descendentes. Moisés continuou: Naquela ocasião eu lhes disse: Vocês são um peso grande demais para eu carregar sozinho. O Senhor, seu Deus, aumentou a sua população e os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique ainda 1000 vezes mais e os abençoe, como ele mesmo prometeu. Vocês são um povo grande demais, um peso grande demais para mim. Como poderia lidar com todos os problemas e conflitos? Escolham alguns homens respeitados de cada tribo, conhecidos por sua sabedoria e entendimento, e eu lhes designarei para serem seus líderes. E então vocês responderam: Seu plano é bom. Assim convoquei os homens respeitados que vocês selecionaram nas suas tribos e os nomeei para serem juízes e oficiais sobre vocês. Alguns ficaram responsáveis por 1000 pessoas, outros por 100, outros por 50 e outros por 10. Naquela ocasião, ordenei aos juízes: deem atenção aos casos de seus irmãos, israelitas e também aos estrangeiros que vivem entre vocês. Sejam completamente justos em todas as suas decisões, e imparciais em seus julgamentos. Cuidem tanto dos casos pobres como dos ricos. Não deixem que ninguém os intimide, pois Deus dará a decisão por seu intermédio. Tragam-me os casos que forem difíceis demais para vocês, e eu cuidarei de vocês. Naquela ocasião, eu lhes ordenei fazer tudo o que deviam fazer. O texto que lemos há pouco representa o momento em que Moisés, bem como toda a congregação de Israel, havia agora chegado na fronteira da terra de Canaã. Eles já tinham tido, essa geração especificamente, teve pelo menos 2 momentos que são mencionados ali já por Moisés. Foram momentos em que o Senhor Deus provou a fé deles. É uma nova geração. Esses filhos que haviam visto os pais perecerem no deserto durante aqueles 40 anos, morrendo um após outro, eles são uma nova geração. Eles não viram aqueles grandes sinais que Deus havia feito, não viram o mar se abrindo, não viram as pragas caírem no Egito. Eles agora tinham conhecimento de Deus, é claro que sim. A nuvem da presença de Deus estava sobre eles todos os dias, fazendo sombra, à noite em forma de coluna de fogo. É claro que eles tinham um conhecimento da palavra de Deus, claro que sim. Mas nós também temos que reconhecer que a experiência deles não era, nem de longe nem de perto, a experiência dos seus pais. Não era mesmo. Então agora, nesse momento, enquanto eles estão ali para poder entrar na terra de Canaã, 2 reis cananeus, Seom e Og, fazem guerra contra eles, e eles agora
eram nações muito poderosas. Eles agora, no poder de Deus, eles encaram esse desafio. E você percebe nitidamente que não houve questionamento por parte da congregação. Não houve questionamento por parte deles. Eles simplesmente obedeceram, Josué os liderou nessas campanhas e eles conseguiram vencer esses dois reis poderosos. E já conquistaram, portanto, algumas terras além do Rio Jordão, do outro lado do Rio Jordão. Agora, eles estavam prontos para poder entrar na terra de Canaã. Moisés, ele vai mencionar, olha, esse é o 40º ano. Esse é o tempo do Senhor Deus cumprir a sua promessa e dar a vocês a terra do outro lado do Jordão. Vocês tiveram a oportunidade de ver como Deus agiu através de vocês na experiência desses dois reis cananeus, Sehom e Og. Mas Deus tem muito mais para vocês. E ele agora começa a mencionar do lado leste, do lado oeste, do norte, do sul. Ele menciona as fronteiras e diz, tudo isso é de vocês. É claro que eles deveriam ter ficado felizes com essa ideia, né? Só que o detalhe é o seguinte, a terra era deles, mas estava tomada pelos cananeus. 40 anos depois, quando você vai olhar para aquilo que, principalmente o livro de Josué vai mostrar para a gente, esses cananeus estavam muito mais fortificados do que na época dos pais deles. Eles tinham armamentos de ponta, exércitos fortíssimos, carros de ferro. Não era uma situação fácil. Mas agora, Moisés vai dizer para eles, agora é o tempo de vocês reagirem diante do tempo de Deus. Há 40 anos, Deus disse para os pais de vocês, chegou a hora. Eles recuaram. Agora Deus disse para vocês, chegou a hora. O que é que vocês vão fazer? E ele agora começa a lembrar do que ele havia feito nesses 40 anos com eles. Um outro detalhe, ele menciona que eles não eram agora mais um bando de escravos como seus pais eram. Eles haviam sido libertos da escravidão do Egito, mas continuavam com aquele mesmo sentimento que eles tinham enquanto escravos. Vez por outra, estavam lembrando do Egito, querendo voltar para lá. Moisés agora vai lembrar, vocês eram um povo grande, é claro que sim, mas já era pesado demais para eu poder carregar sozinho. E Deus me ordenou conseguir alguns líderes para estarem junto à frente de vocês. Homens que foram separados, o Espírito de Deus veio sobre eles, líderes de 1000, líderes de 500, líderes de 100, líderes, enfim, líderes de 50, líderes que estavam à frente de vocês. E eles têm carregado o fardo junto com vocês. O que ele está dizendo é, vocês agora são uma nação organizada. Para vocês acreditarem na promessa de Deus, está mais fácil. Na época dos pais de vocês, eu estava sozinho. Agora vocês têm líderes que foram colocados diante de vocês. Vocês foram organizados como uma nação. Mas não se esqueçam que a vitória ela sempre virá do Senhor. E Moisés vai dizer para eles, na época em que Deus fez a promessa que ele ia dar essa terra, ele fez a promessa para o pai de vocês, Abrão. Abrão era apenas um homem, casado com uma mulher, que era estéril. Nem filhos ele tinha. Essa promessa depois foi feita ao filho da promessa, Isaac. Isaac depois teve o seu filho Jacó. A Jacó essa mesma promessa foi feita. E de lá para cá, Deus os multiplicou grandemente. Mas mesmo nesse tempo em que os pais de vocês estavam sendo julgados ou estavam sendo castigados por Deus, a graça de Deus agiu com vocês e vocês cresceram sobremaneira. Hoje vocês são uma nação mais forte, mais poderosa do que a nação dos pais de vocês que foi tirada do Egito. E ele olha para eles e diz assim, e se vocês creem na promessa de Deus, Deus os multiplicará ainda 1000 vezes mais, porque Deus sempre tem planos maiores para os seus filhos. O que Moisés estava dizendo é, vocês agora têm a possibilidade de ver que mesmo os pais de vocês que foram rebeldes, ainda na rebelião, enquanto estavam sendo castigados por Deus, houve graça e misericórdia. E vocês cresceram em número. Mas vocês se tornarão 1000 vezes mais poderosos. Irmãos, quando olhamos para aquilo que são os planos de Deus para a nossa vida, Deus nunca pensou pequeno em relação ao seu povo. E se nós não somos capazes de ver vitórias maiores ainda, no meio do povo de Deus, no meio do seu povo, enquanto hoje somos a igreja de Deus.
se não vemos ainda milagres muito mais extraordinários acontecendo no nosso meio, talvez seja porque nós ainda temos o espírito do Israel que vagueou durante 40 anos no deserto. Acreditamos intelectualmente nas promessas de Deus, mas não somos capazes de dar um passo de fé, de viver pela fé, de deixarmos ser os instrumentos através dos quais as promessas de Deus se cumprirão. Eu gosto dessa geração, essa geração dos filhos que nasceram lá no deserto, porque esse povo, eles fizeram uma coisa que os pais deles tinham feito quando chegaram no Monte Sinai. Quando Moisés apresentou os termos da aliança, eles disseram, nós faremos tudo isso, mas ali na frente mudaram de ideia. Mas essa geração dos filhos, eles permaneceram fiéis a Deus. O Senhor Deus se apresentava e dizia, sigam nessa direção, conquistem tal parte da terra. E eles foram seguindo. E grandes milagres, extraordinários milagres aconteceram através deles. Sem sombra de dúvida, que essa foi a geração, e quando você vai ler o livro de Josué, você vai reparar que a geração de Josué, bem como algumas gerações depois, que foram influenciadas por esse espírito de obediência a Deus, de viver pela fé, eles viram coisas grandiosas acontecerem. Israel como nação começou a regredir no momento em que uma nova geração surgiu parecida com aquela que saiu do Egito. Mas enquanto eles se mantiveram crendo em Deus e vivendo de acordo com a crença, verdadeiros milagres extraordinários aconteceram. E a promessa de que eles se multiplicariam 1000 vezes mais foi se cumprindo na experiência deles. O Senhor Deus também tem promessas grandiosas para nós. Não basta apenas crermos intelectualmente nessas promessas, mas temos que crer e viver pela fé. É um desafio, eu sei que é. Mas se o fizermos, veremos coisas extraordinárias acontecerem exatamente à nossa volta. Eu quero viver isso, nesse tempo e nessa geração. E você? Então, ore comigo e comprometa-se com o Senhor Deus. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor tem planos tão grandiosos para os seus filhos. Isso é evidente na história de Israel como nação. Ajuda-nos a aprendermos lições preciosas com essa geração que ouviu as palavras de Moisés. E sermos fiéis a essa palavra, crendo não apenas intelectualmente, mas vivendo de acordo com essa crença. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?